Olha só que loucura esse estudo que eu acabei de ver. Dizem que brasileiros ficam aproximadamente 4 horas por dia de redes sociais, mas a duração em média por vídeo é de 14 a 20 segundos, ou seja, eu fico apenas rolando tela. Por isso, eu peço você um pouquinho de paciência, porque esse vídeo que eu vou te mostrar aqui pode mudar a sua vida e a vida de pessoas que você ama. Existe um pecado que é pouco falado sobre ele, mas que pode destruir a vida de muitas pessoas. E se a sua vida anda travada, se a sua vida vive uma peleja, uma luta que você não consegue vencer, talvez esse seja o seu pecado ou de alguém que você conheça. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A palavra que resistir no original significa opor-se, colocar-se em guerra. Então muitas vezes você está sofrendo, você está apanhando da vida, a sua vida não sai do lugar por quê? Porque talvez tenha alguma raiz de soberba aí na sua vida. Soberba é o ato da pessoa que não tem humildade, que se acha acima dos outros. Mas o problema maior é exatamente isso, porque o soberbo jamais vai reconhecer que é soberbo, a não ser que o Espírito Santo revele isso para ele. Por isso eu quero te dar aqui algumas dicas bíblicas de como a soberba se manifesta na vida de uma pessoa. Um dos maiores exemplos de soberba é o diabo, e o diabo manifestou sua soberba, entre outras coisas, rejeitando a liderança de Deus. Então concluímos que uma das evidências de uma pessoa soberba é a dificuldade de ser submisso às lideranças. Outra evidência da soberba do diabo é porque ele não conseguiu permanecer no céu. E geralmente o soberbo não consegue permanecer muito tempo em um serviço, não consegue permanecer muito tempo numa igreja, não consegue permanecer muito tempo com relacionamentos. Por quê? Porque nunca as pessoas, os ambientes, os lugares vão ser bons o suficiente para ele. A soberba muitas vezes também se manifesta em agressividade, inclusive agressividade física. Um profeta ali chegou, deu um soco na boca de Micaías e disse para ele: "Você acha que Deus ia largar de falar através de mim para falar através de você?" Então o que eu entendo aqui? Muitas vezes o soberbo, ele é agressivo. Por quê? Porque ele não aceita uma palavra diferente, ele não aceita às vezes uma correção, ele não aceita às vezes qualquer tipo de oposição àquilo que ele acredita, né? É tipo assim, aquela pessoa que fala: "Eu não levo desaforo para casa, eu não aceito o cara fazer um trem desse comigo, eu não aceito o patrão fazer isso comigo, eu não aceito fulano fazer isso comigo." Por quê? Porque ele não aceita oposição e pensamento diferente. E a soberba muitas vezes se manifesta em agressividade, ou física, ou verbal, ou psicológica. Então veja que o negócio é muito mais além do que aquilo que a gente pensa. Então veja que a soberba ela se manifesta de várias formas diferentes. Eu falei aqui sobre insubmissão à liderança, a pessoa não conseguir criar raiz em serviço, relacionamentos, igreja. Falei aqui sobre a questão de violência, né, física, psicológica, né, violência através de palavras. E talvez a principal forma de soberba que existe, que é a mais comum, é a soberba religiosa. Você lembra do fariseu e do publicano? O fariseu batendo no peito dizendo assim: "Ah, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu estou sempre na igreja, eu sou santo", né, e desprezando o publicano. E ele não desceu justificado. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquelas pessoas que às vezes, porque não usam certo tipo de roupa, porque tem certos tipos de comportamento, porque estão sempre na igreja, tem um cargo, às vezes olha, né, com um olhar altivo as pessoas que estão lá de fora. E segundo a Bíblia, elas podem correr o risco de ser inimigas de Deus, de Deus estar resistindo elas, e também de perder a salvação, porque naquela parábola o religioso, o fariseu, ele não desceu justificado. E o publicano, que era pecador, mas reconheceu os seus erros, desceu justificado. Então vamos clamar a Deus e ficar atentos, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, se inscreva aí no nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos vídeos.